Bom, pessoal, vou gravar mais um vídeo aqui. Dessa vez eu vou gravar um vídeo aqui do um Contemp, tá? Esse aqui é um Contemp C505. Desculpa a câmera aí, porque eu tô segurando a peça e segurando também a câmera aqui para gravar, tá? Então, o que acontece? Surgiu umas dúvidas aí de um inscrito referente à configuração do controlador. No caso, ele está usando um C504 que não foge muito, tá? Com o tempo costuma melhorar os seus controladores no software, no hardware, mas a questão de durabilidade, de tamanho, diminuir custo ali na produção, mas parâmetro, modo de parametrizar, isso não altera muito. Tá? Eles têm um moderno agora, que tem um aplicativo na loja de aplicativo para você instalar, e ele faz receitas. Aí vai ficar para um outro vídeo. Eu acredito que eles, no canal deles também deve ter alguma coisa, mas se não tiver eu vou gravar um vídeo depois referente a esse equipamento, mas não é o caso. Hoje vamos falar de uma coisa bem simples mesmo, bem básica, que é configuração do controlador, tá? Então, por exemplo, a dúvida que surgiu foi referente a alarme. O inscrito, ele deseja utilizar um controlador com um alarme para baixa e para alta, tá? Dois alarmes, por exemplo, tá? Tem um processo cuja temperatura é 700 graus. Ele quer que abra um damper para passar um produto ali dentro dessa câmera quando a temperatura estiver em 680, tá? Então vamos imaginar um set point de 700 graus. Ele quer que o damper abre para iniciar o processo a 680 e quer que desligue se tiver a 720, tá? Então tem um alarme de baixa, tem um alarme de alta e tem o meu set point ali, que é os 700 graus, tá? Que é a temperatura do processo do cliente. Então qual que é a dúvida? Para esse tipo de aplicação, de cara eu vou precisar de dois alarmes. Esse que está aqui na minha bancada atende. Eu tenho um alarme 1 e tenho um alarme 2. E tem um controle. O controle, ele vai ficar, nesse caso aqui, ele é um controle, não é um controle modulante, tá? É um controle liga e desliga de relé. Então eu poderia, por exemplo, instalar um queimador de 2 estágios, de 2 chamas, uma sendo uma chama baixa e uma chama alta, passando aí pelo esse contato 15 e pelo contato 14, certo? Para controlar essa chama alta e chama baixa, eu posso rodar um PID em cima disso, porque eu estou usando o controle, tá? No caso desse inscrito, no controlador dele, ele me mandou uma foto, tem a opção de você usar, só tem 2 relés, né? Que seria o alarme 1 e o controle, ou o alarme 2. Então você pode usar o controle para alarme ou para controle. Você não pode usar para fazer os dois, porque é um relé só. E a opção do primeiro relé é o alarme, tá? Então só tem a opção de um controle e de um alarme, ou 2 alarmes. Aí ele ia perder o controle. Então ele colocaria o controle, por exemplo, no alarme. Não vejo uma justificativa se tem um controle. Então usa o controle, porque no controle você consegue rodar um PID. Se está no alarme, você não vai conseguir usar um PID, porque o alarme não faz isso. Tá? Então a ideia do vídeo em si é simplesmente falar sobre isso, porque gera muita dúvida, tá? Se eu quero iniciar, aí vamos falar de um aspecto mais amplo. Pode ser uma esteira, por exemplo, eu tenho um forno que eu quero que as peças comecem a passar quando a temperatura atingir, o meu set point lá é 200 graus, mas quando chegar lá meus 190, já pode ir passando, que até sair lá vai ficar perfeito. Então eu uso um alarme de baixa para essa temperatura, meu set point é 200, eu coloco um alarme de baixa, ele vai ficar fechado ou aberto até atingir aquela temperatura, e quando ele atingir aquela temperatura, ele abre ou fecha, aí é a sua escolha. E aí ele vai modular em cima daquela outra temperatura. Por exemplo, deu uma falha no queimador, o queimador desligou, ele vai cair, opa, baixou para 180, esse alarme ele também vai abrir, por quê? Tá abaixo dessa temperatura, então a função dele ali, se for aberto ou fechado, vai exercer a função que você colocou no parâmetro, e a partir daí ele para a sua esteira. Então, por quê? Muitos processos o operador nem vê que o queimador desligou, que deu problema na resistência, que
no soprador, independente qual é a fonte de calor que seja, deu problema nisso, o operador não observou, e aí fica passando peça. Depois de horas vai ver que a peça não secou, estragou, e não foi curada, não foi tratada, e aí tem uma perca de processo ali, de tempo, de demanda de mão de obra e tudo mais. De repente a pintura craquelou, sei lá, independente. Então você tem toda essa dificuldade, você tem que voltar tudo para o processo. Então você usa um alarme de baixa para bloquear essa esteira ou essa alimentação do seu processo. E você tem um alarme de alta. A outra dúvida que surgiu foi o alarme de alta dele também. Que é o que? Eu tenho voltando a um processo de 200 graus, eu tenho meu set point de 200 graus, eu preciso que o meu queimador desligue quando chegar a 210 graus, porque 220 queima todo o meu processo, não pode chegar a 220. Então eu uso um alarme de 210, chegou em 210, por algum motivo o controle, a válvula travou aberta, ou por algum motivo essa temperatura começou a subir, aí chegou em 210, esse alarme 2, no caso, né, que a gente já está falando do alarme 2 porque o 1 está no de baixa, o alarme 2 de alta, ele vai bloquear, vai falar ali que vai abrir, vai desligar o queimador também e pronto. E aí, descendo, essa temperatura chegou no 180, o meu alarme 1 também vai abrir. Porque, opa, caiu a temperatura, meu alarme 2 fecha, né, de novo, porque a temperatura caiu ali abaixo de 200, então ele volta a permitir o queimador seja ligado, ou a resistência, ou seja lá o que for, vai permitir que seja ligado novamente, mas está descendo de uma temperatura, até reiniciar o sistema e conseguir atingir a temperatura de novo, está caindo, então ele para a esteira. Então por isso é importante você utilizar e saber utilizar os alarmes nas funções nos parâmetros, por isso que existe, tá? Muitas pessoas não sabem o diferencial. Quando você vai pegar o manual, tem lá o L, o H, o diferencial, o diff.L, o diff.H, isso eu estou falando de Contemp. Tá, pessoal? Um vídeo específico para controlador da Contemp. Aí tem o diferencial de alta, diferencial de baixa. Diferencial é uma diferença, né? Já fala, eu tenho uma diferença de baixa e uma diferença de alta. Por exemplo, de baixa eu já expliquei aqui, então você vai utilizar a opção L e a opção H. Quando eu quero utilizar um diferencial, são para processos que há uma variação de set point. Há uma variação de processo. Por exemplo, eu vou voltando um exemplo aqui de uma câmera de pintura, tá? Uma estufa de pintura aí. Eu tenho um processo que tem uma chapa de 2 milímetros, vai numa certa temperatura, mas agora eu vou passar uma chapa que é 4 milímetros. Então demanda uma temperatura maior para aquecer aquela peça. Então o que eu faço? Eu altero essa temperatura. Só que peraí, e meu diferencial? E a minha temperatura de alta, como é que fica? Se eu estiver utilizando o L ou H, não vai dar certo. Eu tenho que usar, aí como eu tenho essa variação de processo, eu tenho que usar o diferencial de baixo e o diferencial de alta. O que seria isso? Por exemplo, eu quero 20 graus abaixo do meu set point, eu libero o processo. Tá? Então, quando eu tenho 20 graus abaixo do meu processo, eu já posso liberar os processos e a esteira ou a corrente, seja lá o que for, o damper, eu já posso. Com 20 graus abaixo da temperatura, eu tenho 200, então com 180 eu libero. Opa, mas essa peça não é mais 200, essa peça é 220. Então, com 200 agora eu libero. Porque meu processo é 220. Mas agora não é mais 220, é 240. Opa, então se eu vou liberar agora com 220, porque o meu processo é 240. Esse é o diferencial de baixa. Ao mesmo passo que o diferencial de alta também é arrastado para cima. Eu quero 10 graus acima do meu set point, ele tem que desligar. Então se eu ponho 220, com 230 ele desliga. Mas agora não é mais 220, é 230, então ele vai desligar com 240. Para quê? Para não ficar alterando os parâmetros. O operador não tem que alterar parâmetro. O operador tem que alterar a temperatura. Ele vai na setinha para cima, aumenta, vai para a setinha para baixo, abaixa. Então isso é a parte da instrumentação, a parte da manutenção, da engenharia, providenciar para que o operador, tá, do equipamento ali troque somente o set point, então, somente a temperatura de processo, não entra em parâmetro, porque os outros parâmetros são parâmetros de segurança, parâmetros de sensores, e isso não carece ao operador a necessidade de conhecimento dessa parte. Tá? Então, isso é a parte da instrumentação, isso é a parte da manutenção, isso é a parte da engenharia, é a parte de processo definir o que ele quer.
tá? Para que aquele processo rode sem interferência ali de parâmetros do operador, somente mudando temperatura de processo, tá? Que a gente chama de set point. Tá bom? Esse vídeo foi mais para isso. Eu acredito que para muitos isso é muito fácil, para outros isso é um bicho de sete cabeças. Então o intuito do vídeo, tá? Não é ser o dono da verdade. Se foi feito se eu falei alguma coisa errada, por favor, corrija aí, coloca a observação no comentário, que o intuito do canal e do vídeo é simplesmente ajudar, tá? Se tiver dúvida, chama no comentário, a gente vai respondendo aí na medida do possível, ou um outro inscrito também pode responder, tá? O intuito do canal é ajudar o pessoal em campo. Por quê? Muitas das vezes você está em campo e uma coisa simples, que teoricamente não é difícil, quando você está numa bancada, mas no meio do campo, com um monte de gente ali em cima, te cobrando, querendo que você libere o equipamento, ou até mesmo exigindo que você... algumas empresas não têm essa parte de engenharia, de instrumentação, exigindo que um eletricista faça esse intertravamento do processo para ele, e aí você fica com dúvida e vem aqui para o YouTube procurar. Então esse vídeo é para você te ajudar dentro dessa área, tá bom? Dúvidas aí vocês podem deixar no comentário, se inscreva no canal e deixa o like. Obrigado, até a próxima.